Boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando o nosso culto dessa noite, a nossa live da Igreja Presbiteriana de Nova Belém. Estamos aqui em casa, eu e Daniele, para louvarmos junto com vocês nessa noite, para adorarmos ao nosso Deus. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 18, verso 1, 2 e o comecinho do 3. Vamos ler, se você puder acompanhar aí na sua casa, Salmo 18, de 1 a 3. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado. Assim como o salmista invoca ao Senhor, que é digno de toda adoração, de todo louvor, que é o nosso escudo, o nosso refúgio, o nosso esconderijo, assim nós estamos também diante de Deus nesse momento para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltar o seu santo nome. Nós vamos fazer uma oração de adoração neste momento. Senhor Deus, nosso Pai, estamos reunidos, ó Deus, como família de Deus, como o corpo de Cristo na terra, ó Deus. Pedimos que o Senhor abençoe este momento, que o Senhor esteja conosco, cada um no seu lar, assistindo a esse vídeo, que o Senhor abençoe, ó Pai, este momento que nós iremos passar na Tua presença, louvando e glorificando o Teu nome e também aprendendo da Tua palavra, da Tua vontade para as nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos ter agora a leitura do Salmo 36, versos 5 e 9. A Daniele lá fazer essa leitura. Salmos 36, de 5 a 9. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Amém. Amém. Nós vamos ainda em adoração e em gratidão a Deus. Nós vamos cantar o hino número 62 do nosso cenário, hino de gratidão a Deus. Graças te dou por tudo que me deste.
Amém. Nós ainda vamos fazer a leitura do Salmo 106, versos de 1 a 5. Salmo 106, de 1 a 5. A graça de Deus e a ingratidão de Israel. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade. Para com o teu povo, vista-me com a tua salvação. Para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Amém. Amém. Como diz o verso 1, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento, então, nós vamos louvar, vamos render graças a Deus por sua misericórdia para conosco. E hoje o tema da nossa mensagem, da nossa reflexão, é exatamente sobre a misericórdia do nosso Deus. Então vamos cantar agora 2 cânticos, Aleluia, Salvação e Glória, e perto quero estar. Vamos juntos louvarmos ao nosso Deus. Seu nome.
agradecer a todos que oraram pelo meu pai, viu? Ele se encontra em casa, está melhorando, graças a Deus, as taxas estão abaixando, ainda está com pneumonia, carece das nossas orações para recuperação plena, mas graças a Deus semana passada eu não estava, muita gente perguntou, então muito obrigada pelas orações, pelo carinho, tá bom? E Deus é maravilhoso, Ele está melhorando. Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia, muito obrigada, Senhor, porque estamos aqui falando da Tua Palavra, Senhor, porque estamos aqui, ó Pai, para Te louvar, Te adorar, o Teu santo e eterno nome, ó Pai. Eu quero lhe pedir agora, Senhor, pela pregação, que o Senhor abençoe a meditação, ó Pai, que o Senhor abençoe todos os que estão ouvindo, abençoe o Eli, que vai falar da Tua Palavra. Eu quero lhe agradecer a melhora do meu Pai, Senhor. Muito obrigada por ter abaixado as taxas da infecção, meu Pai, e eu lhe peço que continue abençoando a recuperação, Senhor. Assim como eu lhe peço por todos os enfermos, todos que estão precisando agora da Tua bênção, Senhor, todos os que estão enlutados, os que estão enfermos, Senhor, os que estão precisando de uma bênção especial, ó Pai. Muito obrigada por tudo, entrego tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias para a nossa meditação nesta noite, no livro de Jonas, capítulo 3, verso 5, e nós vamos ler até Jonas 4, verso 5. Então, de Jonas 3, 5 até Jonas 4, 5. Eu vou ler para os irmãos acompanharem aí nas suas casas. O arrependimento dos ninivitas. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma ramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Esse texto é o final, capítulo 3, já indo para o final da história de Jonas, né? Uma história tão conhecida nossa, né? Uma história que todos conhecemos, mas eu gostaria de relembrar rapidamente aqui, desde o início. A gente não leu a história toda, mas só para a gente memorizar e trazer à memória essa história, Deus fala com Jonas, Deus dá uma
tarefa, né, o profeta Jonas, e a tarefa era a seguinte, era pregar, era advertir a cidade de Nínive que a sua maldade tinha chegado até o Senhor e que Deus iria castigar a cidade dentro de 40 dias, iria destruir Nínive. Jonas não concorda com a ordem de Deus e ele desobedece e vai para Tarsis. Ele pega um navio, mas para outro lugar, e vai para Tarsis. Deus então envia uma tempestade no mar, fica muito agitado, e aí tem aquela passagem bonita dos marinheiros que falam com Jonas, que falam para Jonas interceder por eles, né? E Jonas acaba se entregando e falando que tudo aquilo estava acontecendo por sua causa, e ele então é jogado ao mar. E jogado ao mar, ele é engolido pelo grande peixe e fica ali 3 dias e 3 noites. Então ele se arrepende e Deus ouve a oração de Jonas e ordena para o peixe vomitar Jonas na praia. Jonas então segue rumo a Nínive e agora sim ele obedece a Deus, né? E todos da cidade se convertem, inclusive o rei, foi o texto que nós lemos. E Jonas fica extremamente irritado e ele discute com Deus porque ele não aceita esta conversão, essa mudança de rumo do povo de Nínive, né? Os ninivitas. Então eu queria dessa história, principalmente agora, porque a história de Jonas ela tem muitas aplicações na nossa vida, né? Ela traz, porque ela na verdade fala da salvação, do plano de Deus, a salvação para toda a humanidade, né? A história de Jonas, ela retrata, ela aponta para a vinda de Jesus Cristo salvando o mundo, não é? Então Jonas, a história é muito importante e tem muitas nuances, muitos aspectos que a gente pode analisar, e ela aponta para o próprio Cristo. Mas eu gostaria de hoje ficar com os irmãos e analisarmos a atitude do rei de Nínive e a atitude de Jonas. Fazer um comparativo, um paralelo de como o rei dos ninivitas agiu e como Jonas agiu, né? Agiu em resposta à bondade de Deus, à misericórdia de Deus. E como nós reagimos a esta bondade, a esta misericórdia do nosso Deus. Deus teve misericórdia dos ninivitas. Desde o início, o texto mostra isso para nós, que os ninivitas eram maus, né? A narrativa não esconde isso. Lá em Jonas 1, verso 2, Deus fala para Jonas: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E no texto que nós lemos, no verso 8 do capítulo 3, o próprio rei de Nínive diz, no finalzinho do verso 8, diz: cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Ele está convocando cada um dos cidadãos a se converterem do mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então, fica bem claro que os ninivitas não são flor que se cheire, né? Não são pessoas do bem, são pessoas do mal mesmo. Eles não mereciam absolutamente nada de Deus, mereciam a destruição, mereciam o castigo. E era isso que Deus iria fazer dentro de 40 dias, que é o recado que Deus fala para Jonas dar àquele povo. E aí a gente precisa entender uma palavra muito importante aqui no texto,
que nós estudamos hoje pela manhã, lá na igreja em Nova Belém, durante o culto, que é misericórdia. Essa palavra é muito importante, né, que a gente entenda na nossa meditação de hoje, porque misericórdia tem a ver com solidariedade, com relação a alguém que está sofrendo ou com alguém que caiu em desgraça. Mas é mais do que isso. Não é só... porque senão seria só empatia, não é? É você se compadecer, ter empatia com alguém que está sofrendo. Mas a misericórdia, ela vai além. É isto, mas transformado num ato concreto. Uma manifestação deste sentimento, dessa compaixão que você sente, dessa empatia que você sente com aquele que sofre ou com aquele que caiu em desgraça, mas você vai além e faz um ato, pratica um ato concreto em relação a essa pessoa, a esse sentimento. Ou, por exemplo, o perdão, a graça, a clemência em relação àquele que não merece. E uma forma bem simples da gente entender a misericórdia de Deus, agora mais especificamente falando, uma forma bem simples mesmo da gente entender isso, é a seguinte: Deus, ele não nos dá o que nós merecemos, mas ele dá o que nós não merecemos. Então, pensando em Nínive, Deus não deu a Nínive o que Nínive merecia. Nínive merecia o castigo, Nínive merecia a destruição. Mas Deus deu para Nínive o que eles não mereciam. Deus deu o quê? O perdão, Deus deu vida, Deus deu uma segunda chance. Isso é misericórdia, né? E isso Deus faz o tempo todo na Bíblia. A gente vê as ações de Deus, misericordiosas de Deus em relação a nós. Ele nunca dá o que nós merecemos, porque a gente merece o castigo, a punição pelos nossos pecados, mas ele, em contrapartida, ele nos dá o que a gente não merece. Ele nos dá o perdão, ele nos dá a vida no lugar da morte. E os ninivitas, eles foram alvo da misericórdia de Deus. E aí eu queria que você prestasse atenção na reação do rei, o rei de Nínive. Olha que interessante, ele entendeu a misericórdia de Deus, que Deus estava dando a ele e ao seu povo esta nova chance, e ele convocou todo o reino a um jejum. Até os animais deveriam fazer jejum e todos deveriam se arrepender. Não só ele se preocupou com as pessoas do reino, mas se preocupou até mesmo com os animais. E Deus foi então misericordioso para com os ninivitas. O rei de Nínive, então, ele não só entende que ele foi alcançado pela misericórdia de Deus, como ele estende essa misericórdia para todas as pessoas do seu reino. Da mesma forma, a gente pode olhar para Jonas. Jonas também, se você analisar todo o procedimento de Jonas e como Deus tratou Jonas na história toda, você vai perceber que Deus também teve misericórdia de Jonas. Porque Jonas errou. E ele erra desde o início da história. A partir do começo, já começa no primeiro capítulo, nos primeiros versos, já começa falando da desobediência de Jonas. Já no verso 3 do capítulo 1, Jonas, ele recebe a ordem de Deus para ir para Nínive e ele vai para Tarsis. Como se Deus não pudesse ver isso, né? Como se ele pudesse fugir de Deus. Mas ele vai para outra cidade e desobedece mesmo a Deus. Ainda no capítulo 1, ele é indiferente com o sofrimento dos marinheiros que estavam para afundar o barco. E no verso 6, o chefe dos marinheiros vai lá e acorda Jonas e pergunta: o que está acontecendo com você? Né? Que você está indiferente a tudo, a gente está quase morrendo aqui. E você está aí
despreocupado, enfim. Jonas é indiferente com os marinheiros e até mesmo com Deus nesse momento. Jonas ele só se acusa porque os marinheiros tiram sorte e aí a sorte cai em Jonas e Jonas é obrigado a falar o motivo, porque senão ele também não teria falado, não é? Então, Jonas ele erra o tempo todo durante a história. E agora no capítulo 4, no final da história, ele ainda fica descontente com Deus, por Deus ter salvo os ninivitas, e fica irritado com Deus e discute com Deus. O fato é que o livro nos mostra que Deus teve misericórdia de Jonas também. Porque Jonas, assim como os ninivitas, também errou e também merecia um castigo. Mas Deus não dá o que ele merecia. Isso é misericórdia. Deus dá a ele o que ele não merecia. Deus dá o perdão, Deus dá a compreensão, Deus salva Jonas do mar, da tempestade, Deus salva Jonas da barriga do peixe. No final do livro, Deus explica e conversa com Jonas, tem paciência, longanimidade, ensina Jonas. E Jonas, ele então é alvo da misericórdia de Deus. E aqui eu gostaria de fazer um paralelo entre Jonas e Jesus Cristo, para a gente entender o livro de Jonas assim como um todo. Na verdade existe aí um paralelo, um tanto quanto as avessas, né? Que Jonas é meio que um herói cheio de erros, né? Mas enfim, a história de Jonas aponta para a história de Jesus. Então como que seria isso? Então Deus ama, ou Deus amou tanto a cidade de Nínive, quanto ele amou a humanidade. E o plano de Deus era resgatar a cidade de Nínive, assim como o plano de Deus foi resgatar toda a humanidade, toda a sua criação. Deus, para salvar a cidade de Nínive, ele envia Jonas. E para salvar a humanidade toda dos seus pecados, da sua maldade, Deus envia Jesus. Então até aí as coisas caminham mais ou menos no mesmo propósito, né? Jonas foi anunciar a salvação para a cidade de Nínive, enquanto Jesus também veio trazer a salvação para todos os homens. Mas aí começa a diferença. Jonas, ele desobedece a Deus. Ele acaba fazendo, cumprindo a vontade de Deus, mas desobedecendo a Deus. Enquanto Jesus, ele é obediente ao Pai. Ele vem para salvar a humanidade, para resgatar o homem do pecado, para trazer a salvação, e ele vem em obediência a Deus. Jonas, então, fica 3 dias no ventre do peixe e depois é vomitado na praia e vai resgatar, pregar para Nínive. E Jesus, ele morre e fica 3 dias também e depois ressuscita para trazer a salvação para nós. Então essa história de Jonas, ela aponta para a história de Jesus. Só que a história de Jonas tem um erro aí, aponta os erros de Jonas. E mesmo assim Deus usa Jonas, mesmo com os erros dele, Deus usa para salvar Nínive. Enquanto Jesus vem também para salvar toda a humanidade, salvar os homens, salvar aqueles que creem nele, mas ele é perfeitamente obediente a Deus, ao Pai. Ele vence o pecado, ele vence a morte, ele traz vida, ele nos resgata. Tanto que quando os fariseus perguntam para Jesus, os fariseus pedem para Jesus um sinal dos céus. Jesus diz, após ele ter feito a multiplicação dos pães, e os fariseus ainda têm a coragem de perguntar para Jesus e de pedir um sinal dos céus, provando que ele era o Messias. E aí Jesus responde, o sinal já foi dado.
O sinal de Jonas já foi dado. Se vocês não entenderam a história de Jonas, então eu não vou mandar nenhum sinal para vocês mais. Se você não conseguiu captar a história de Jonas, você não vai entender mais nada. Né? Nem adianta eu fazer nada agora por vocês. Né? Por quê? Porque essa história aponta para a história da salvação em Jesus Cristo. Mas Jonas, então, ele desobedece, ele foge, ele fica irritado com Deus, mas Deus ainda assim tem misericórdia de Jonas. Jonas não entende a ação de Deus. Jonas não teve misericórdia dos ninivitas. Jonas não se compadeceu. Jonas quis ser mais justo que Deus. E aí a gente aprende que justiça sem amor, justiça sem misericórdia, é uma justiça que não tem perdão. Não é a justiça de Deus. A justiça de Deus é a justiça com mais amor, igual misericórdia. Jonas vê, e muitas vezes nós fazemos isso também, e queremos ser justos, e às vezes mais justos que Deus, mas a gente se esquece que Deus, além de ser justiça, Deus é amor. E aí Deus é misericordioso, e Ele consegue unir as duas coisas, de uma forma que nós não conseguimos. Mas Deus é justiça mais amor. Deus é misericordioso e Ele amou tanto Nínive quanto Jonas. Teve misericórdia dos dois. O rei de Nínive, ele entendeu isto. Ele convocou o povo ao arrependimento e ele estendeu essa misericórdia de Deus ao povo e até aos animais. Jonas não entendeu a misericórdia de Deus. E Jonas reprova a ação de Deus por ele não ter entendido, ele não expande esta misericórdia às pessoas que estão à sua volta, às pessoas de Nínive que se converteram. Jonas não consegue se alegrar com isso. Bom, a gente entendeu na história que Deus teve misericórdia de Nínive, dos ninivitas, teve misericórdia de Jonas. E o próximo ponto que eu queria falar com vocês é que Deus teve misericórdia de nós. Já pensou nisso? Deus teve misericórdia de nós também. Por quê? Porque assim como os ninivitas, e assim como Jonas, nós também somos maus. Assim como eles, nós também fomos atingidos pelo pecado. E o pecado traz o quê? Traz a morte. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos traz a punição, nos traz o castigo. Mas Deus não nos dá o castigo que nós merecemos. Deus nos dá o perdão, Deus nos dá a salvação que nós não merecemos. Lembra lá do início, quando eu falei de misericórdia? Deus não te dá o que você merece. Você merece o castigo, porque você é pecador, porque você não consegue fazer o bem, como o apóstolo Paulo já disse muito bem, né? Que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Nós merecíamos o castigo, assim como os ninivitas, assim como Jonas. Mas Deus nos dá o que nós não merecemos. Deus nos dá o perdão. Deus, no lugar da morte, nos traz vida. No lugar da escravidão, Ele nos dá libertação. Deus traz a salvação para nós, apesar de nós não merecermos. Então, assim como Ele poupou os ninivitas, assim como Deus teve paciência e longanimidade com Jonas, Deus também nos poupou do castigo. Deus também tem paciência com os nossos erros. Deus também nos perdoa, nos salva, mesmo que nós não mereçamos. Ele faz tudo isso. Por quê? Porque é um Deus misericordioso. E assim como Deus teve misericórdia de nós, nós também temos que ter misericórdia
do nosso próximo. É isso que o texto está nos ensinando e querendo nos mostrar. E a pergunta que a gente precisa fazer é a seguinte: nós estamos mais perto do rei de Nínive ou de Jonas? A nossa reação diante da misericórdia de Deus está mais para o rei dos ninivitas ou mais para Jonas? A gente precisa entender que Deus, ele não quer justiça sem amor. Deus não quer adoração sem amor. Deus não quer perdão sem o amor. E a misericórdia é isso, a misericórdia é a concretização deste amor em atos, em ações para com o próximo. E é isso que Deus espera de nós. Assim como a misericórdia dele nos alcançou, nós também devemos ser misericordiosos. E os evangelhos estão repletos de afirmações como esta. Mateus 5, 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus também, ele lembra um texto do Antigo Testamento que falava: a misericórdia quero e não holocaustos. Ou seja, mais do que sacrifícios, mais do que a adoração, mais do que o culto, Deus requer de nós é misericórdia, é amor, é compreensão. E no texto também que está lá em Mateus 25, que fala do último dia do julgamento, quando Jesus ele conta que as ovelhas estarão diante, né, do rei, o rei vai separar as boas das más, né? E aí qual é o critério mesmo para os que serão salvos e para os que serão rejeitados? O critério é aquele que deu água para quem estava com sede, aquele que vestiu quem estava nu, aquele que acolheu o estrangeiro. Este me acolheu, e este pertence ao reino. Repara que em nenhum momento ele fala aquele que prestou culto a mim, aquele que me adorou durante a vida. Tudo isso a gente tem que fazer, é obrigação nossa fazer. Mas Jesus aponta aquele que usou de atos de misericórdia para com seu próximo. Esse fez para mim, não fez para a pessoa, fez para mim. É isso que Jesus nos ensina. E aí a gente precisa pensar seriamente de que lado nós estamos, se a gente está mais para Jonas ou para o rei de Nínive, que entendeu a misericórdia de Deus e expandiu essa misericórdia para todo o seu reino. Você é de qual tipo? Você precisa avaliar isso na sua vida. Você é do tipo verdadeiro adorador, mas menospreza quem não é como você? Você é como Jonas, que fica pensando, fulano é tão mal que não merece a salvação? Você é daquele tipo, errou, tá fora, sem chance de reconciliação, sem chance de perdão. Você é do tipo que quer ser mais justo que Deus? Porque muitas vezes a gente é assim. Nós julgamos as pessoas, nós não aceitamos o erro das pessoas, nós não perdoamos. Nós, com o sofrimento dos outros, nós também não somos solidários. Muitas vezes a gente até procura achar um motivo, né? Por que a pessoa está sofrendo. E aí, se tem alguém sofrendo ou alguém doente no nosso meio, a gente fica tentando procurar um motivo. Será que ele errou? Será que ele fez alguma coisa? E Deus está castigando essa pessoa? Nós não nos alegramos com a alegria dos outros. Jonas foi exatamente
agiu exatamente assim. Ele não se alegrou com a salvação dos ninivitas, ele não se alegrou porque a cidade toda foi salva. Muito pelo contrário, ele ficou descontente, ficou irritado. Muitas vezes a gente, em vez de achar aquela pessoa foi perdoada, que bom, agradeça a Deus por isso. Em vez de nos alegrarmos, a gente critica. A gente faz críticas. Então nós precisamos pensar, nós estamos sendo realmente misericordiosos? Nós estamos refletindo o amor que Deus teve por nós? Nós estamos alegrando com os que se alegram? Nós estamos chorando com os que choram? Nós precisamos entender que precisamos estender mais as mãos e apontar menos os dedos. A gente faz exatamente o oposto. Nós apontamos o dedo para todas as pessoas, ou seja, acusamos todos, nos colocamos numa posição de superior aos outros. É o que Jonas fez. Se colocou numa posição de superior e não queria nem pregar para os ninivitas e não aceitou a conversão dos ninivitas. E nós precisamos entender que nós temos que estender mais as mãos, apontarmos menos os dedos. Isso não quer dizer, meus irmãos, não confundam, porque não quer dizer que a gente tem que fechar os olhos para o erro. Não é fechar os olhos para o erro das pessoas. Não é isso que o texto está mostrando e nem que eu estou querendo dizer para você. Porque a gente precisa sim mostrar o erro das pessoas, apontando esse erro com amor, apontando para a solução. Mas o que o texto está nos ensinando é que a gente precisa desejar o bem e não o mal. A gente precisa ser misericordioso como Deus foi conosco. Assim como recebemos o perdão de Deus, devemos perdoar também o próximo. Assim como fomos atingidos pelo amor de Deus, devemos amar também o nosso próximo. É viver este amor. É o amor que se preocupa de fato com o próximo. É o amor que perdoa o seu irmão. É o amor que quer ajudar. É o amor que age em favor do outro. Enfim, é ter misericórdia. Assim como nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, devemos também ser misericordiosos. Que nessa noite você reflita sobre as suas atitudes. Você foi alcançado por Deus pela sua misericórdia. Mas você está mais próximo de Jonas ou do rei dos ninivitas? A misericórdia de Deus te alcançou e você nem merecia. Mas que você deseje isto ardentemente na sua vida, que você deseje que esta misericórdia de Deus que te alcançou, que alcance também o teu próximo, e que você também seja misericordioso como Deus foi com você. Que você não só deseje, mas trabalhe para que isso aconteça com as pessoas que estão à sua volta, que você tire o olhar de você mesmo e passe a olhar mais para as pessoas que estão à sua volta, e que você viva e peça a Deus oportunidades para viver mais, de forma mais intensa, o seu amor, o amor de Deus por nós, que nós possamos vivê-lo também com as pessoas que nos rodeiam. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja te iluminando, para que você não seja como Jonas, nesse sentido, que você seja mais como o rei dos ninivitas. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar, encerrando a nossa live, o nosso culto, e vamos orar agradecendo a melhora do Fernando, que ainda está em tratamento, né, mas que já está melhor.
agradecendo pela Vitória também, que ainda está em casa, mas já está bem, está curada da Covid. Também o reverendo Orlando já está curado também, graças a Deus. Então, agradecer pela vida desses irmãos. Hoje, nós pela manhã oramos pelos presbíteros também. Primeiro domingo de agosto, a gente comemora o dia do presbítero presbiteriano. Então, agradecemos pela vida dos nossos presbíteros, do Francisco Egídio, do Célio Canário, do Washington, e presbítero em disponibilidade também, o Givanildo. Que Deus esteja abençoando os nossos presbíteros da nossa igreja. A Lindalva, né, que faz aniversário hoje. A dona Lindalva está fazendo aniversário hoje. O Marcelo. Meu primo Marcelo já pregou lá em Nova Belém também, está fazendo aniversário. Meu primo e cunhado também, ele está fazendo aniversário hoje também. Então vamos orar, meus irmãos, encerrando este momento. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua misericórdia nos alcançou, ó Pai, e pedimos que o Senhor nos dê a graça, ó Deus, de entendermos a profundidade do seu amor para conosco e que possamos vivê-lo também, ó Deus, que possamos nos alegrar com quem se alegra, ó Pai, chorar com quem chora, ó Deus, levar uma palavra de amor, de conforto a quem precisa, ó Deus, fazer o bem a todos que estão à nossa volta, ó Pai, refletirmos a luz do Teu Santo Espírito, ó Deus, que está em nós, que essa luz brilhe em nós, ó Pai. Que possamos ser mais misericordiosos, assim como o Senhor foi para conosco, ó Deus. Queremos Te agradecer pela melhora das pessoas que estavam enfermas, ó Pai, que nós temos orado por elas. O Fernando, que está em tratamento, mas já está bem melhor, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a sua recuperação. Te agradecemos pela Vitória, pelo reverendo Orlando, que já estão bem, ó Deus, já estão curados. Nós te louvamos pela vida deles, ó Deus. Pedimos também pela vida da nossa irmã Lindalva, que completa mais um ano de vida, ó Deus. Também o seu José de Carvalho, nosso diácono, que também aniversariou essa semana, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando a vida deles, desses nossos irmãos, ó Pai. Te agradecemos também pela vida do Marcelo, ó Deus, o seu ministério lá em São Paulo, como pastor na igreja de Vila Mariana. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, a sua família, ó Deus, e o seu ministério. Te agradeço por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, ó Pai, e por tanto ensinamento que a Tua Palavra tem nos dado, que o Senhor nos ajude cada dia mais vivermos as Tuas verdades, os Teus ensinamentos, ó Pai. É em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado, irmãos, pela presença de todos. Que Deus abençoe todos vocês. Tenham uma ótima semana. Tá bom? Obrigada, boa noite. Até mais. Boa semana.